Deus seja louvado, estamos juntos de novo nessa pausa para o café. Cadê o meu café? Não está aqui ainda. Eu vou colocar ainda. aqui para o irmão Luiz Maria tomar um cafezinho, porque ele não é cafezeiro como a gente, mas aqui aos poucos ele está aprendendo, né, irmão? Para ficar acordado nesses dias de batalha espiritual, né? Então, acolhemos com muito amor, com muita alegria o Padre Pasqualino. Seja bem-vindo, Padre. Bom dia. Padre Emanuel Maria vai traduzir, mas bom dia vocês entenderam, com certeza, né? E nosso querido Ironis Pudaro, seja bem-vindo, caríssimo. Amém, que alegria estar aqui com o senhor, irmão, com o Padre Manuel, com Dom Lino, que vem da Itália para trazer essa experiência do amor e da misericórdia para cada um de nós. Está sendo uma bênção esses nossos dias e com certeza será para você também hoje uma bênção. Amém, Jesus. Eu quero que você compartilhe com a gente aqui no comentário como que foi ontem a nossa pausa para o café junto com o Padre Roberto. Bem-vindo. Você gostou? Foi um momento bom, foi um momento de alegria, de crescimento, de aprendizado. Tenho certeza que sim. Muitos gostaram, participaram bem, porque foi um momento muito especial. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós estamos com dose dupla, dose quádrupla, né? Nós 4 aqui. E hoje nós queremos, de certo modo, dar continuidade. Porque o Padre Roberto Bem-vindo falava que o medo dá brecha para o inimigo de Deus na nossa vida. O medo nos trava, o medo impede de realizar os sonhos de Deus na nossa vida e deixa o inimigo entrar. E nós perguntamos, Padre Roberto Bem-vindo, como vencer então o medo? Tem gente que está morrendo de medo ouvindo as histórias que o senhor está contando. Como vencer o medo? E ele falava, tendo uma experiência com a misericórdia de Jesus. E olha que providência, hoje Deus traz o Padre Pasqualino para partilhar conosco essa experiência da misericórdia. E eu queria que ele mesmo pudesse apresentar para nós esse apostolado maravilhoso da misericórdia. Para que você também tenha essa experiência com a misericórdia, você hoje vai ouvir algo muito profundo, muito maravilhoso. Io ho conosciuto il messaggio della Divina Misericordia. Ele conheceu a mensagem da Divina Misericórdia Avevo 14 anni, ero un bambino. quando ele era um menino de 14 anos. E questo amore di Dio che ha invaso il mio cuore, perché noi possiamo parlare della misericordia soltanto se ne fai esperienza. Porque o amor de Deus invadiu meu coração naquele momento e a gente pode falar da misericórdia só quando a gente faz uma experiência com a misericórdia. Quando chiami il tuo peccato con nome e cognome e vivi quella dimensione della fragilità. Quando você chama o seu pecado com nome e sobrenome e vive essa dimensão da própria fragilidade. E questa esperienza forte l'ho avuto durante l'adorazione eucaristica. E foi durante uma adoração eucarística que eu tive essa experiência forte. E lì mi sono sentito amato dal Signore in modo speciale. E ali eu me senti amado mesmo de modo especial pelo Senhor. E lì già ho deciso di consacrare la mia vita alla Divina Misericordia. E aí naquele momento eu decidi consagrar minha vida para a Divina Misericórdia. Poi nel tempo, attraverso il discernimento con i superiori, E depois com o discernimento com os meus superiores, poi ho anche deciso di diventare sacerdote. também decidi responder ao meu chamado de sacerdote. E dunque rispondere a questa pienezza della misericordia di Dio. E assim responder a essa plenitude da misericórdia de Deus. E all'età appunto di 15 anni, dopo questo incontro forte, ho iniziato i vari gruppi della misericordia. E depois desses, quando eu tinha 15 anos que eu experimentei, depois caminhando eu comecei esses grupos da Divina Ma io ero Misericórdia. piccolo, tu gli altri erano tutti grandi. Mas eu era novinho, todo mundo já era adulto. Però siamo andati avanti fino a quando poi sono entrato appunto in seminario. E claro, a gente continuou até o ponto em que eu entrei no seminário. E la prima cosa che il rettore mi ha detto, ora basta più Divina Misericordia. E aí a primeira coisa que o reitor me disse, agora pronto, basta de Divina Misericórdia. Ora dedicati alla formazione, a quello che è lo studio, Dedica-te à formação, ao estudo. e poi se sono fiori, fioriranno. E se são flores, se isso vem de Deus, vai florescer um dia. Allora, nei 7 anni in cui sono stato in seminario per la formazione, Então, nos 7 anos que eu fiquei lá no seminário, io non mi sono occupato più dei gruppi della misericordia, eu não cuidei mais dos grupos da ma misericórdia. facevo esperienza della Divina Mas, Misericordia. mas eu fazia experiência com a Divina Misericórdia. E quando mi è stata comunicata la data dell'ordinazione diaconale per la Domenica della Misericordia, E quando eu fiquei sabendo da data da minha ordenação diaconal, que foi justamente no domingo da Divina Misericórdia, 2019, em 2019, il vescovo mi ha detto subito:
E logo o bispo me disse assim: riprendi tutto quello che è i gruppi della misericordia, perché abbiamo qui una marea di vescovi che ci chiedono in tutta Italia di avviare i gruppi. e agora eu peço que você recomece todos esses grupos da misericórdia, porque aqui tem um mar de bispos que estão pedindo que esses grupos renasçam. E così ho iniziato questo lavoro E assim eu comecei esse trabalho. e 2 anni fa abbiamo avuto la grazia anche di costituire un coordinamento nazionale dei gruppi della misericordia. E há 2 anos atrás a gente conseguiu fazer uma coordenação nacional dos grupos da Divina Misericórdia. E oggi raggruppa quasi 500 gruppi sparsi in tutta Italia E agora em toda a Itália a gente tem mais ou menos 500 grupos de oração. e sono sia gruppi di preghiera, movimenti, associazioni, istituti religiosi, istituti secolari. Então são grupos de oração, grupos religiosos, movimentos, instituições seculares, instituições religiosas, todos na È misericórdia. né? veramente una bellezza grandissima per l'Italia, ma così anche nel mondo, perché io sono anche missionario della misericordia con la nomina di Papa Francesco. É uma beleza também para a Itália, claro, mas também para o mundo inteiro. Eu também sou missionário da misericórdia, fui nomeado pelo Papa Francisco. E vedo come veramente il culto della misericordia è ovunque. E vejo como o culto da Divina Misericórdia está em todos os lugares. Nell'incontro che abbiamo avuto 2 settimane fa, No encontro que nós tivemos 2 semanas atrás, e siamo stati anche ricevuti da Papa Leone, che ha confermato questa missione nel mondo. a gente foi recebido também pelo Papa Leão XIV, que confirmou essa missão no mundo. Que história fantástica. E padre, essa devoção da Divina Misericórdia, ela tem uma relação também com toda a revelação de Santa Faustina, de Jesus Misericordioso? Sì, tutto parte la misericordia del Signore attraverso quello che è la Sacra Scrittura innanzitutto. Então, antes de tudo, claro, começa pela revelação do Senhor na Sagrada Escritura. Poi il Signore nel secolo scorso ha suscitato varie figure mistiche, donne. Então, claro, no século passado, o Senhor suscitou várias místicas e, claro, mulheres. Teresina, Faustina, Maria Speranza di Gesù, di Colle Valenza. Ele falou de Santa Teresinha, de Santa Faustina e também da Amada Esperança, lá de Colle Valenza, na Itália. Ma chi ha dato il supporto veramente al culto della misericordia è stata Santa Sor Faustina. Mas quem deu o suporte mesmo, o apoio para o culto da Divina Misericórdia foi a Santa Irmã Faustina. Che ha promosso le nuove forme di culto attraverso l'immagine, la coroncina, l'ora della misericordia. Que promoveu novas formas de culto, como a imagem de Jesus misericordioso, o terço, a hora da misericórdia. Secondo me il problema è grande, che bisogna aiutare la gente a capire il culto della misericordia, Mas para mim o grande problema é que as pessoas entendam o que é o culto da Divina che Misericórdia. la leggono soltanto a una devozione, Porque ligam isso simplesmente a uma devoção. ma non è una devozione, ma Mas não é uma devoção. è l'essenza principale del cristiano, diceva Papa Benedetto. Mas o Papa Bento XVI dizia que essa é a essência principal do cristão. Non è neanche la continuità della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Não é nem mesmo a continuidade da devoção ao Sagrado Coração. Quando noi parliamo della Divina Misericordia, noi parliamo del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quando a gente fala da misericórdia, a gente fala do Pai, do Filho e do Espírito È Santo. l'essenza di Dio, è A l'amore di essência de Dio. Deus, do amor de Deus. E il Papa Francesco diceva che è il primo nome di Dio, la misericordia. O Papa Francisco dizia, inclusive, que o primeiro nome de Deus é misericórdia. Giovanni Paolo II diceva che è il secondo. E o Papa João Paulo II dizia que é o segundo nome de Deus. E questa è molto importante, ma anche partendo dall'immagine della misericordia, E é também importante, partindo da imagem da Divina Misericórdia, perché poi chi si è fatto carne è Gesù e dunque noi possiamo rappresentare soltanto Gesù. então quem se fez carne foi Jesus, então a gente pode representar é Jesus. Ma nel cuore, nel petto di Cristo c'è questa grande luce che rappresenta il Padre, luce inaccessibile. E, claro, no peito de Jesus sai essa grande luz que representa o Pai, que é luz inacessível. E questi 2 grandi raggi che rappresentano il sangue di Gesù e l'acqua dello Spirito Santo. E esses 2 raios que representam a água e o sangue de Jesus. E sono unite nell'immagine originale, la prima fatta da Santa Faustina insieme a padre Michele Sopocco. E elas estão unidas naquela primeira imagem que foi feita por Santa Faustina com o beato Miguel Sopocco. Il confessore di Faustina, e sono insieme.
que ele é o confessor de Santa Faustina, as duas imagens estão juntas. E dunque la Divina Misericordia insieme allo Spirito Santo, e dunque c'è Gesù insieme allo Spirito Santo. E ali, claro, é o Espírito Santo junto, é Jesus junto com o Espírito Santo. Per questo anche nel mondo ci sono tanti gruppi della misericordia legati al rinnovamento carismatico. E é por isso que tem tantos grupos da Divina Misericórdia ligados à renovação carismática. Perché tutte e due cose vanno insieme. Porque as duas coisas caminham juntas. E poi nelle immagini successive i raggi si sono divisi, Porque nas outras imagens que se seguiram, os raios são divididos. ma l'originale sono insieme, vanno insieme. Gesù, lo Spirito Santo e il Padre, perché l'immagine della misericordia è un'immagine trinitaria. Mas no primeiro quadro vão os três juntos, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a imagem original da Divina Misericórdia é uma imagem trinitária. Sim, sim. E, padre, muitas pessoas contam para a gente que nesse encontro da festa de São Miguel é o momento que eles tiveram o primeiro encontro com a misericórdia de Deus. Uma vez no encontro, eu perguntei quem aqui já teve uma experiência pessoal com Jesus, uma experiência com o Espírito Santo. As pessoas levantavam a mão e depois diziam. Eu perguntei quando vocês tiveram e as pessoas vieram me contando. Foi na festa da misericórdia, foi na festa de São Miguel. Num momento como esse é uma oportunidade, você que ainda não teve essa experiência, você que ainda possa estar preso pelo medo, talvez, preso pela tristeza, pela depressão, talvez você ainda não tenha conseguido ter uma experiência com essa misericórdia. E esse momento, esses 3 dias, são uma oportunidade única. É uma graça, Santo Agostinho dizia que tinha medo da graça que passa e eu não perceba, não é? Então, não pegue, não aproveite. Você vai tomar posse dessa graça. Você vai ter essa experiência da misericórdia. Eu queria perguntar, padre, como é que aquele que está nos escutando agora pode abrir o coração, pode ter uma experiência com a misericórdia, aproveitar esses 3 dias e realmente ter esse abraço da misericórdia, esse contato com Jesus misericordioso, com o Espírito Santo? Como eu posso ter essa experiência? Il rapporto con il Signore è un rapporto esperienziale, cioè di questo rapporto con Lui, di Cristo vivo, vero, risorto. O relacionamento com Jesus é um relacionamento de experiência, com Jesus vivo, verdadeiro, ressuscitado. Noi non andiamo dietro a filosofie o un personaggio storico, ma una persona viva, vera. A gente não vai atrás de umas filosofias ou de um personagem histórico, mas de uma pessoa verdadeira. E non è questione di sforzarsi nelle cose, E não é uma coisa, não é a questão de se esforçar, ma è di arrendersi al suo amore. mas é de se render ao seu amor. E l'esperienza della misericordia che ho fatto io, come avete fatto voi, abbiamo fatto tutti, è quello di arrendersi a questo amore di Dio che ti abbraccia, che veramente ti fa sentire amato, unico, irripetibile. E a experiência da Divina Misericórdia é esse amor que te abraça, que te faz tornar único e irrepetível, um amor que nos envolve. E tutto noi possiamo ricevere dalla misericordia del Signore. Vediamo come tante grazie, già ieri abbiamo visto il Signore come ha agito e agirà in questi giorni ancora. E claro, a gente viu como o Senhor agiu no dia de ontem, como a gente vai ver Ele ainda hoje agir. Tudo isso é a experiência da Divina Misericórdia. Gesù diceva a Santa Faustina, se il tuo recipiente è piccolo, il recipiente della fiducia è piccolo, E Santa Faustina dizia, se o seu recipiente da fé, da confiança é pequeno, riceverai poche você grazie. vai receber poucas Ma graças. se è grande, Mas se o seu recipiente é grande, se la fiducia è tanta, se a confiança é tão grande, riceverai tante grazie per te e per tutti. você vai receber tantas graças para você mesmo e para os outros. Tutto dipende da noi, non da Lui. Tudo depende de nós, não dele. Perché Lui veramente vuole riempire il nostro cuore della sua misericordia. Que ele verdadeiramente quer encher o nosso coração com a E in misericórdia. questo tempo di grande crisi, E nesse tempo de crise que a gente di está vivendo, confusione, di guerre, de brigas, de guerras, e che soltanto la misericordia potrà fermare questo flusso di morte. só a misericórdia pode parar esse fluxo de morte. Giovanni Paolo II questo lo ripeteva spesso. E o Papa João Paulo II repetia isso muitas vezes. L'umanità non troverà pace finché non si rivolgerà con fiducia alla mia misericordia. A humanidade não encontrará paz enquanto não se volte à minha misericórdia. E questo eco di Gesù a Faustina, che Giovanni Paolo II tante volte ha ripetuto, E isso, esse eco
que o Papa João Paulo II repetiu tantas vezes da conversa di Santa Faustina Oggi con deve Jesus. essere il grido di questa convocazione, ma di tutto il mondo che si affida alla misericordia del Signore. Hoje deve ser esse grito de todas as pessoas que se entregam à divina E misericórdia. quando tu incontri la misericordia del Signore, E quando você encontra com a misericórdia do Senhor, la tua vita cambia. a sua vida muda. Però una cosa, Mas atenção, uma coisa. perché la misericordia di Dio ti dà la pace, A misericórdia de Deus te dá paz, ma non ti lascia in pace. mas não te deixa em paz. Perché ti fa correre, no? Io ho fatto 25 ore di volo, no? Porque faz você correr. Eu fiz E 25 horas de voo para è chegar aqui. bellissimo perché veramente io non sono stanco, ma perché la misericordia di Dio veramente ti squarcia il cuore, ti riempie d'anima. Mas isso é bonito. Eu não estou cansado, mas assim, a misericórdia te envolve e enche o teu Nos coração. impulsiona, né? Caritas Christi urget nos. Então, Maria Madalena, Jesus ressuscitou e grita para um, grita para outro. Quem experimenta a misericórdia precisa transbordar. Tem que levar e não fica parado. Não deixa em paz, né? Então, olha, o padre acabou de dizer, depende de você, filho. Depende de você, filha. O recipiente que você trouxer vai ser o que Jesus vai encher. Você veio cheio de confiança, você vai ter o coração cheio da misericórdia. Você veio com um pouquinho assim de confiança, pede para Deus aumentar. Ele pode aumentar a sua confiança, seu abandono, né? E olha só, nós conhecemos o Padre Pasqualino, esse grande apóstolo da misericórdia, por meio do nosso irmão Ironi Spudaro. Foi ele que teve esse contato com o Padre Pasqualino e por isso a gente conheceu esse apostolado que uniu com a gente, que é o Instituto Hesed, misericórdia em hebraico, e aí dá uma explosão do amor da misericórdia de Deus. Então quero perguntar para o Ironi como é que foi essa experiência, esse contato com o apostolado do Padre Pasqualino, como é que foi esse momento que o senhor conheceu ele para transbordar. Olha, a misericórdia não deixou o Ironi parado. Conheceu e transbordou para nós. Tem uma coisa que não acontece, é o Ironi ficar parado, né? O Ironi, nem pregando, ele não consegue. Mesmo que ele esteja num cubículo assim, ele tem que balançar No assim, refeitório, ele não para. Senta para comer e corre, vai, puxa um... implica e vai... com um, implica com o outro. Até Olha, não com a para. doutora Filó, ele é impressionante. Que alegria, mas é essa inquietude que também a gente chama de inquietude santa, né? Santa Teresa d'Ávila, ela, para poder rezar, ela sentia muito sono. Ela tinha que caminhar, às vezes ela tinha que correr. Ah, então o senhor aprendeu com ela. Eu lendo os escritos, eu descobri, eu tinha uma fragilidade de gostar da oração. E eu falei, então como é que eu tenho que vencer? É a minha comodidade, o meu comodismo. E aí eu comecei a caminhar. E um pouco de italiano também, né? Falar mais com as mãos do que com a boca, mas eu falo com as duas, com as mãos e com a boca. Eu acho que eu sou italiano mesmo, né? Então essa experiência com Dom Lino foi muito grande. Eu tive a graça de conhecer Dom Lino na Itália, depois de várias vezes na sua diocese, nos convênios, né, nos encontros grandes da misericórdia que lá tem. Fomos à França, a outros lugares em missão, outros países, e é impressionante o carisma dele da misericórdia. Na Itália, pela TV, em rede nacional, em todos os encontros que eu vou na Itália, o nome de Dom Lino está nos cartazes, chamam, nem que seja para ele rezar o terço da misericórdia, mas o chamam para aquele momento e ele vai. Ele não, às vezes o Dom Lino chega 6, 7 horas da manhã, viajando de noite para chegar no encontro, faz aquele momento, pega o trem, pega o voo, vai para outro lugar. Então é uma inquietude santa que faz também com que a gente entenda que os tempos são maus e curtos, né? Nós estamos num afunilamento de todas as coisas e a misericórdia tem que se espalhar, a misericórdia tem que chegar a todos os confins. E eu e você temos que ser esse reflexo da misericórdia. É tão lindo, né, quando faz essa comparação, que na misericórdia a gente vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque Jesus é a misericórdia do Pai para nós. Aliás, quando a gente reza o terço da misericórdia, a gente reza ao Pai, não é a Jesus. A gente se dirige ao Pai. E do Pai vem a misericórdia para cada um de nós, que é o Filho. E o Filho que deixa essa marca, Dom Lino fez bem essa colocação agora, é que o sangue é Jesus. É de Jesus, mas a água
é o Espírito Santo, é o batismo no Espírito Santo, é o chamamento para viver a santidade, né? É impossível ser santo sem o Espírito Santo. E eu digo que é impossível ser amigo do Espírito Santo sem a misericórdia, né? E aqui que a gente vence os nossos medos e entende que na Sagrada Escritura a palavra medo, ela era próprio de todos os patriarcas, dos apóstolos, daqueles que tinham grandes missões quando Deus os chamava. Foi próprio na vida de São José. São José teve medo. Todos eles passaram, mas superaram. Sim, com a graça de Deus. Por quê? Né? Eu já chego lá. Nossa Senhora também teve muito medo. Como se fará isso? Quem faz uma pergunta dessa a um arcanjo? Quem está com medo. Eu não sei como é que é, então me explica, porque eu não sei fazer. Eu não sei o que vai acontecer. Mas era um medo que a gente entende como um temor, que é um dom do Espírito Santo também. Porque o medo, quando ele nos faz covardes, ele é demoníaco. Mas o medo, quando nos faz dependente de Deus, ele é santo. Então, o diabo pegou uma coisa saudável e transformou para muitos de nós em morte. Porque o medo não me deixa tomar decisão, o medo não me deixa ir para o enfrentamento, o medo humano não me deixa vencer a opressão, e hoje muitos se suicidam por causa disso. Então é preciso entender, às vezes quando eu sinto medo, eu tenho que olhar os dois lados do medo. É um medo que eu estou querendo criar para ser vítima, aí ele é demoníaco, porque a única vítima da humanidade é Jesus Cristo. E nós sabemos o que aconteceu com Lúcifer. Ele quis tomar o papel de Deus e se tornou príncipe das trevas. Todas as vezes que nós queremos ser vítima das situações, nós estamos tomando o único e verdadeiro papel de Jesus. Ele se tornou vítima por causa dos nossos pecados. Não existe outra vítima. A nós compete ser a explosão da misericórdia do Pai, que vem por Jesus e pelo Espírito Santo a cada um de nós, para as pessoas que estão ao nosso lado e diante das situações difíceis que nós vamos viver. Então, olhar o medo não como incapacidade, mas o medo como é hora de orar mais, confessar mais, jejuar mais, não me ausentar da missa. E nós estamos vivendo dois grandes fenômenos no Brasil que eu tenho certeza se tornarão grandes fenômenos para a humanidade. O primeiro dele é São Miguel. Trazer São Miguel para esse tempo. Trazer São Miguel, porque ele é o que traz todas as hierarquias angélicas para nos ajudar no combate contra tudo aquilo que é opressor e que causa medo humano e que se torna diabólico em cada um de nós. Depois, o outro caminho que está sendo construído, e aqui para mim falta um tripé. Nós temos que chegar lá nesse tripé. Outro caminho que tem levantado massas, que tem levantado multidões, e não é só aqui no Brasil, a gente vê isso em Portugal, com o Nossa Senhora de Fátima, a gente vê isso em Lourdes, com o Nossa Senhora de Lourdes, a gente vê isso muito amplo em Medjugorje, né, com a Rainha da Paz, e a gente vê no Brasil com o Instituto Hesed e com Frei Gilson, que trouxeram o rosário. E despertar, guerreiros. Quem acorda cedo por Deus será abençoado. Então, mas acordar não por acordar, não para dizer eu estou acordando cedo. Eu estou vendo muitas pessoas que ainda estão acordando cedo para ir para uma academia, 4, 5 horas da manhã. Por que não acorda para rezar o rosário? Por que não vai para a academia rezando o rosário, não faz academia rezando o rosário, com foninho de ouvido? Fica lá escutando aquelas músicas seculares, que muitas vezes te traz uma aparente liberdade, mas que no fundo te escraviza, porque está contaminando a mente, o coração, os sentimentos, as atitudes de vida. Então, por que não fazer uma academia rezando o rosário com o foninho no ouvido, e fazendo exercício com o foninho no ouvido? Então, despertou, mas para mim falta um tripé. E qual é o tripé trinitário que está faltando para a gente buscar a libertação de todo medo humano? Orar com a misericórdia. Uma grande profeta dessa nação, a mãezinha fundadora da comunidade Servos de Maria, do Coração de Jesus, ela disse: Ironi, você tem que convencer o Instituto Hesed e o Frei Gilson. E se eles não quiserem, você tem que começar.
porque eu vi você e eles. Eu já joguei essa provocação, fez justo. Começarmos também às 3 horas da manhã o terço da misericórdia, às 3 horas da tarde o terço da misericórdia. O terço da misericórdia é às 3 da tarde. Jesus pediu a Santa Faustina às 3 da tarde. Mas já que veio essa ênfase de terço de combate, de São Miguel Arcanjo, do Santo Rosário, trazendo um horário, não precisa nem ser um longo, mas com a novena e o terço da misericórdia perpétua na vida das pessoas. Esse será um grande encontro para que a Trindade toda venha nos libertar de toda a escravidão do medo. E a sugestão do senhor é às 3 da manhã? 3 da manhã e 3 da tarde. Será que ele está lembrando que a gente começou Sim. às 3 horas da Não, manhã? mas, Tudo começou nas 3 da manhã. Padre Manuel, Vou no contar dia esse que eu segredo estava pro com a senhor. mãezinha, e ela disse, Ironi, Deus me mandou eu falar para você, eu tenho acesso ao Instituto Rest, eu tenho acesso às madres, eu tenho acesso ao Frei Gil, se eu ligar ele me atende agora, mas Deus disse, usa o Ironi para fazer essa ponte, e se essa ponte não der liga, ele que comece. Olha, eu vou contar um segredo para o senhor, Ironi. 2 segredos. Um que talvez poucas pessoas prestem atenção. Na verdade verdadeira, nunca Jesus, que eu saiba, eu li o diário todo e anotei muita coisa, nunca Jesus falou assim, reze o terço da misericórdia às 3 horas da tarde. Jesus disse, medite a minha paixão, mergulhe no abandono que eu senti. Nunca ele diz assim, o terço da misericórdia reze às 3 horas da tarde. Né? Claro que não há nada que combina mais, mas conveniente, combina plenamente. Mas nunca ele disse específico, ele disse até da via sacra. Mas ele nunca falou exatamente reze o terço da misericórdia às 3 horas da tarde. Ele fala da hora da misericórdia e do terço da misericórdia, da novena da misericórdia, a festa da misericórdia, enfim, e o quadro, né, a imagem. Mas antes de começar o Rosário da Madrugada, nós, para quem não saiba, talvez, nós estamos 3 horas da tarde, sempre nós rezamos o terço da misericórdia. A irmã de Virgens Maria está lá, e sempre 100 mil pessoas junto com ela, mas antes do Rosário da Madrugada, eu e a irmã Maria Raquel sentimos um grito de Deus para acordar às 3 horas da manhã, e era só no Instagram. A gente rezava no Instagram, lá na capelinha dos irmãos, né? A gente rezava o terço da misericórdia. A irmã está lembrando aqui, a gente rezava o texto da misericórdia. Então vamos rezar sobre essa moção da mãezinha, do Ironi. Vamos pensar como é que a gente faz isso. Mas pensem, meditação da via sacra. Nem que não seja comentado as estações. Eu rezo 2 vezes no dia. Se eu não posso acordar 3 horas da manhã, eu já comecei isso há mais de 2 anos. Eu rezo todos os dias. Eu contemplo as estações da Via Sacra e eu vou até a 16ª estação que ninguém contempla. Olha as novidades do Ironi, vamos ouvir. Aí eu rezo a novena da misericórdia, os louvores da misericórdia, aí eu termino com o terço da misericórdia. Porque os louvores também são pedidos. Faz um pacote. Os louvores são muito especiais, muito bonitos. Eu me lembro ainda como se fosse hoje a primeira recedita que foi para o céu, não é a doutora Messia, no dia da missa de corpo presente dela, lembra? Cantou os louvores da Divina Misericórdia. Então por que eu rezo a 15ª e a 16ª? A 15ª nós te adoramos, Jesus, em todos os sacrários e altares da humanidade, pelo corpo presente no sacrário e pelas Eucaristias que são celebradas. Nós temos que voltar a adorar Jesus mesmo à distância, com o Espírito Amém. Santo que está em nós, por cada missa que é celebrada. São Francisco sempre fazia essa jaculatória, com o coração voltado para os altares e os sacrários. Né? E qual é a 16ª estação? É o Pentecostes. Pentecostes, batismo no Espírito Santo. Nós te adoramos pelo batismo novo e universal em toda a igreja, Jesus. Não tenho como deixar isso de fora. Olha, o padre Pasqualino não para, né, incansável, porque a misericórdia não deixa ele em paz, para transbordar quantas experiências de pessoas resgatadas, renovadas, ressuscitadas espiritualmente por esse apostolado. E por que o Ironi conheceu o padre Pasqualino, conheceu o padre Matatelli do nosso outro encontro? Porque ele também não para, está sempre na Itália, na China, no Japão, na Indonésia, em todo canto. E até em Fortaleza. E até em Fortaleza. Até em Fortaleza. Até os confins, Fortaleza. Porque se o padre Matatelli tem essa missão de levar a experiência da misericórdia, Jesus misericordioso, o Ironi Spadaro leva essa experiência do batismo no Espírito Santo. Completou
completou totalmente. Então, se ele está dando essa dica para você, filho, eu não sei como é que nós vamos fazer, mas já houve essa dica de fazer a via sacra. Muita gente acorda às 3 horas da manhã e às vezes nem entende o porquê, um chamado de reparação, numa hora que Jesus é muito ofendido, né? Em seitas que profanam a Eucaristia, enfim, é um horário de muita reparação. E quem acorda de madrugada e faz oração de reparação, existem grandes graças nessa hora. Não dá tempo da gente agora aprofundar. Talvez o padre exorcista próximo que vai vir, o padre Duarte Lara, a gente possa falar um pouco desse assunto. Mas ouça essa dica. O padre Pasqualino também é exorcista. Sim, sim. Então será que a gente já fala agora, dessa hora? Eu acho que a gente pode começar, não é? O senhor podia falar um pouco sobre essas 3 horas da manhã que o inimigo usa para zombar da Divina Misericórdia? E se tem alguma correlação, fala para a gente, Dom Lino. Sì, ma le ore 15 è un'ora un po' particolare, è l'ora in cui parlo anche per quello che riguarda l'Italia, e qui magari pranzato un pochino prima, ma lì è un'ora un po' delicata. Eu falo um pouquinho da Itália, não é? Lá para nós é uma hora um pouco delicada por causa da hora que a gente come, não é? Mas eu sei que vocês comem um pouco mais cedo, mas para nós é uma hora delicada. Ma è un'ora veramente di grazia. Quando noi celebriamo la coroncina della misericordia, alla fine offriamo all'Eterno Padre il corpo, il sangue, l'anima e la divinità, cioè l'Eucaristia. Então, quando a gente reza o texto da Divina Misericórdia, a gente oferece a Deus o corpo, sangue, alma e divindade. Então, a Eucaristia que é oferecida ao Pai. E ricordiamo la passione di Gesù. E lembramos da paixão de Jesus. E questo dà veramente fastidio al demonio, perché oggi il maligno non vuole che nel mondo ci sia la speranza, perché misericordia va insieme alla speranza. E a gente sabe que isso cansa e irrita o demônio porque lembra da esperança, a misericórdia está ligada à esperança e o inimigo não quer que o mundo tenha esperança hoje. E dunque questo è importante, perché oggi se noi vogliamo stare tranquilli e sereni dal maligno dobbiamo evitare 2 cose. Então, olha, preste atenção, se a gente quer estar longe do inimigo, protegido dele, a gente tem que lembrar de 2 coisas. Vivere la spiritualità della misericordia. Primeiro, viver a espiritualidade da misericórdia. Cioè, facendo esperienza prima della misericordia, Papa Francesco diceva essere misericordiati. Isso, a gente lembra que é fazer experiência com a Divina Misericórdia. O Papa Francisco dizia ser misericordiados. Né? Cioè ricevi misericordia e dai misericordia. Receber essa misericórdia e dar a misericórdia. E seconda è la Madonna. E em segundo lugar, a Virgem Maria. Queste sono le 2 cose che il maligno veramente teme e vuole che distruggere nel mondo. São as 2 coisas que o inimigo quer destruir no mundo, é a devoção à misericórdia e Nossa Senhora. E dunque dobbiamo vivere con questa gioia della misericordia di questo Padre che ci abbraccia sempre. E a gente tem que viver a alegria de Deus Pai que nos abraça sempre com misericórdia. Hoje o irmão Luiz Maria teve que dar uma fugidinha, não é? Você viu o irmão Luiz Maria saindo correndo porque já tem a entrada de São Miguel. O irmão Luiz Maria vai ser um dos que vai entrar com São Miguel. A gente ainda tem mais 5 minutinhos. Eu queria perguntar para o padre Pasqualino a experiência nos exorcismos e oração de libertação com Jesus misericordioso e com Nossa Senhora, se o senhor tem alguma experiência envolvendo as suas orações. Sono varie le esperienze che la misericordia di Dio mi ha fatto fare in questo tempo. Tem muitas experiências que a misericórdia de Deus me fez durante esse tempo. Questo ministero di consolazione il Signore me l'ha affidato attraverso il mio vescovo 2 mesi dopo la mia ordinazione. E esse ministério de consolação, apenas 2 meses depois da minha ordenação, meu bispo me confiou esse ministério. E sono stato a fare un tempo di 4 anni alla scuola di padre Gabriele Amort. Eu tive 4 anos fazendo um tempo na escola do padre Amort. E poi piano piano ho iniziato il lavoro in diocesi. E depois, aos poucos, eu comecei esse trabalho de exorcista na diocese. Insieme a un'equipe medica e di preghiera, perché è importante. Junto com uma equipe médica e de preghiera, que é importante. E cerchiamo noi anche attraverso la piccola casa della misericordia, che è una realtà che si occupa dei poveri della città. E, claro, junto com a pequena Casa da Divina Misericórdia, que é uma realidade que se ocupa, que cuida dos pobres da minha cidade. Ma i poveri non sono soltanto coloro che hanno bisogno del cibo, del vestito. E os pobres não são somente aqueles que precisam de comida, de roupa. Ma Maria Teresa di Calcutta diceva che ci sono i poveri più poveri.
A Madre Teresa de Calcutá dizia que os pobres mais pobres che sono coloro che vivono dei drammi emozionali e anche delle influenze del nemico. são aquelas pessoas que vivem problemas emocionais e, claro, também problemas com o inimigo. Allora noi come equipe cerchiamo di accogliere l'integrità della persona, aiutare la persona in tutto. E como equipe a gente busca ajudar a pessoa como um todo. E sono tante le esperienze che in questi 15 anni il Signore mi ha fatto vivere. E são muitas experiências que nesses 15 anos a gente conseguiu viver, È un'esperienza soprattutto di fede, sobretudo de fé. no? Perché tu vedi questo combattimento tra quello che è il maligno e il Signore Gesù. Que é o combate entre o inimigo e o Senhor Jesus. Tu sei certo che il Signore vince, Então, é claro que o Senhor vai vencer, ma Lui fa resistenza perché vuole tirarci a sé. mas porque ele resiste, porque ele quer conduzir o nosso coração para ele. E quando a volte avvengono questi casi così delicati, E quando às vezes vem esses casos delicados para eu rezar, è sempre per un bene. é sempre por um bem maior. Perché il Signore attraverso quella esperienza magari fa avvicinare tutta la famiglia a E Lui. por meio de uma experiência do mal, o Senhor faz aproximar a família inteira dele. Sì. O il Signore guarisce non soltanto l'anima ma anche il corpo delle persone. Mas também o Senhor não cura somente a alma, mas o corpo da pessoa. Io ho visto in questi anni dei casi veramente impossibili, Eu vi nesses anos casos impossíveis, assim, e caratteri ingestibili, de que não tinha nem como controlar. e famiglie completamente separate, E eram famílias separadas também. coppie pieni di odio l'uno con l'altro. Casais assim, cheios de ódio um pelo outro. Ma la forza della preghiera e della misericordia ha riparato tutto. Mas a força da oração e da misericórdia restaurou tudo. I prodigi e i miracoli che il Signore compie attraverso la misericordia e soprattutto attraverso l'adorazione eucaristica. E os milagres que o Senhor faz da misericórdia, sobretudo por meio da adoração eucarística. Noi lì alla Casa della Misericordia che assistiamo tanti poveri, tutto parte dall'adorazione eucaristica perpetua, notte e giorno, notte e giorno. E lá na nossa casa, que a gente acolhe tantos pobres, a gente sabe que tudo começa pela adoração eucarística perpétua que a gente tem lá dia e noite. Io penso che oggi il rimedio di tutto quello che sono le ideologie che si insinuano nella Chiesa, E eu penso que hoje o remédio para todas as ideologias que se ensinam na igreja, il rimedio è l'adorazione eucaristica. o remédio é a adoração eucarística. In ginocchio si vede molto più lontano. É porque de joelhos a gente se vê, a gente consegue ver muito mais longe. Se vogliamo le vocazioni, Se a gente quer que haja vocação, io giro il mondo e vedo diocesi non hanno seminaristi. E eu giro o mundo todo e vejo que os seminaristas estão muito raros, tem poucos. Allora dico sempre ai vescovi e anche ai sacerdoti, fate l'adorazione E eu eucaristica. falo com os bispos e os sacerdotes, promovam a adoração Almeno eucarística. una cappella d'adorazione nella diocesi, una. Pelo menos uma capela de adoração eucarística na diocese. Quando mancano gli istituti religiosi, Quando não tem os institutos cerca di religiosos, coinvolgere la gente, envolva os leigos para que façam adoração. perché noi abbiamo fatto questa esperienza in diocesi. Porque a gente fez essa experiência na minha diocese. Nella mia comunità sono 5 ragazzi che già 3 sono sacerdoti e 2 sono quasi sacerdoti. Da minha comunidade já tem 3 sacerdotes que saíram da minha comunidade e 2 que estão se preparando. Se tu vuoi restaurare il tuo matrimonio, Se você quer restaurar o seu matrimônio, se vuoi miracoli da parte del você Signore, quer milagres da parte de Deus, se hai paure e tante altre legami affettivi disordinati, se você tem medo ou qualquer outra emoção desordenada, stai in silenzio davanti a Gesù. fica em silêncio diante de Jesus. Adorare vuol dire essere baciati in bocca. Adorar quer dizer dar um beijo na boca. E quando si bacia in bocca non si parla, E quando se dá um beijo na boca, não se fala. perché il nostro Dio è molto delicato. Porque o nosso Deus é muito delicado. Se tu parli, lui tace, Se você fala, ele fica calado. ma se tu fai silenzio, Mas se você faz lui silêncio, parla nel tuo cuore. ele fala dentro do seu coração. Acho que especial, não é? Não sei se o Dom Lino, acho que ontem eu não falei com ele que nós temos adoração perpétua como carisma, dia e noite no Instituto Hesed. E esses dias uma pessoa falou conosco que nós estamos ajudando muitas pessoas a redescobrirem o valor da adoração, porque em cada uma das nossas 4 lives, Jesus é adorado. E as pessoas começam adorando na live, e claro, as pessoas falam assim, mas isso é tudo online, mas depois a pessoa fica com sede, e vai à sua paróquia, e pede aos párocos, e promove momentos de adoração, e mesmo com Jesus, ainda sem ser exposto, vão à capela, visitam, fazem companhia com Jesus, e muitas vidas têm sido transformadas pela adoração. E aquilo que o senhor falou da Madre Teresa tocou o meu coração, porque eu conto sempre essa história, que uma vez ela abriu uma casa em Nova York, New York,
E lá as pessoas falaram assim, mas Madre Teresa, aqui as pessoas não são pobres, por que você não abre uma casa na América Latina, na África ou nos países pobres da Ásia e tudo? Ela falou assim, aqui existem as pessoas que são as mais pobres, que são as pessoas que são pobres de amor. As pessoas que são pobres da experiência do amor de Deus. E eu queria primeiro perguntar para o Ironi e depois para o senhor, padre, essa experiência do ministério de vocês de consolação e de restaurar o amor na vida das pessoas. Quanto é importante trazer as pessoas de volta para o amor e consolar para que elas experimentem o amor de Deus. E a misericórdia é essa revelação do amor trinitário, esse ósculo divino para cada um de nós, né? É o Pai que nos acolhe destruído sem nos cobrar, é o Filho que nos resgata e dá vida nova, e é o Espírito Santo que nos dá a graça da santidade e da vida eterna. Dom Lino falou sobre o sangue de Cristo, a importância. Então, por que a misericórdia ela também é importante? São Tomás diz que o terror do inferno, o terror dos demônios é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a misericórdia e a Eucaristia, ela não pode estar fora de um cristão católico. É uma enganação muito grande eu pensar que sou católico, mas não vou à missa, não adoro Jesus, não me coloco diariamente dentro do seu coração chagado, que é da onde brota a misericórdia. Então percebam, essas coisas são importantes. Ele diz mais, São Tomás, que o sangue de Cristo é um exorcismo natural e que todos podem invocá-lo, né? Então e eu procurei, eu me descobri quando eu entendi, porque antes eu via muito aquele negócio, batismo no Espírito, batismo no Espírito, batismo no Espírito, mas parece que eu estava um pouco desconectado. Então perceba, a Eucaristia é a ponte das tribos de Israel para a geração apostólica. Olha aí, mesmo. Porque a Eucaristia ela é instituída antes da paixão e da morte, e ela é continuada a partir da ressurreição. Então ela é a ponte que une todas as gerações até Jesus Cristo, as tribos de Israel que simbolizam todas as gerações até Jesus Cristo, mas que liga os apóstolos que simbolizam todas as gerações até a vinda última de Jesus Cristo. Então aqui a misericórdia é plena. E depois ela se vive, e só pode acontecer se ela tiver Pentecostes. Aí, porque a maior prova de amor de Deus para nós não é nem a sua morte na cruz, mas é a vinda do Espírito Santo. É dar o Espírito Santo para nós. É se dar a cada um de nós. Aqui o segredo, acho, para a vida. Mas eu não sou carismático. Desculpa, mas o Espírito Santo não é obra de um membro carismático. O Espírito Santo é obra da igreja. É para a igreja, e quem somos igreja somos todos nós, muito mais carismático do que o resto, do que a missão a poder de Deus, do que os grupos da misericórdia na Itália, é a igreja católica, nela está todos os carismas, está o Espírito Santo. Está tudo junto ali, né? Que bom. E também o Dom Lino para dizer, tem gente que pode ficar em dúvida, Dom Lino, mas ele é bispo? Deixa eu explicar para você essa confusão aqui no Brasil. Porque na Itália os padres diocesanos são chamados de Dom, com N, mas a gente falando rápido no Brasil, Dom Bosco, por exemplo. Dom Bosco era um padre diocesano lá de Turim, e ele era padre, não era bispo também. O Dom Lino, que o Ironi diz, Dom Lino é o padre pascualino, que, claro, a gente chama de Dom Lino. Mas diga aí, Dom Lino, sobre a experiência do amor de Deus, o senhor pode falar o que o senhor experimenta também lá na Casa da Misericórdia, no dia a dia, com as pessoas. E eu queria pedir especialmente para o senhor falar sobre um ministério que, para mim, desde a minha ordenação, tem sido muito caro, que é o Ministério da Penitência, da Confissão. Ali é o lugar da misericórdia. Fala um pouco sobre isso. Sì, nella chiesa dove abbiamo l'adorazione eucaristica perpetua, lá na igreja onde a gente tem a adoração perpétua, che poi ogni giorno su TV 2000, che è la televisione della Conferenza Episcopale Italiana, e todos os dias na TV 2000, que é a TV dos bispos da Conferência Episcopal da e Itália. ogni giorno trasmettiamo la Corongina per tutta l'Italia. Todos os dias a gente transmite o texto da Divina Misericórdia para toda a Itália. E lì la mattina c'è sempre un sacerdote che amministra il sacramento della riconciliazione. E ali pela manhã tem sempre um padre
confessando as pessoas. Perché tutti abbiamo bisogno di questa E misericordia. todos nós temos necessidade dessa Non misericórdia. dobbiamo dimenticare che noi siamo nati nel sangue e nell'acqua. A gente nasceu pelo sangue e pela água. Anche quando veniamo alla luce, no? Mesmo quando nós nascemos. Una donna dalla donna fuoriesce sangue e acqua. Quando che uma mulher avvolge. vai dar à luz, dela mesmo sai sangue e água. Noi siamo avvolti nel sangue e nell'acqua. A gente está envolvido no sangue e na água. Allora noi abbiamo bisogno di ritornare nel cuore di Dio. Então a gente tem necessidade de voltar no coração Allora, de Jesus. il sacramento della riconciliazione ci dà la possibilità, insieme agli altri due sacramenti della guarigione, E ele, junto com os outros sacramentos de cura, também nos dá essa possibilidade, che è l'Eucaristia e il sacramento dell'unzione degli infermi. que é a Eucaristia, o sacramento da unção dos enfermos. Questi tre sacramenti ci danno la guarigione Esses três sacramentos nos dão a cura. e questo è importante. Isso é importante. Dell'anima, del corpo e dello spirito. A alma, o corpo e o espírito. Padre, nos estão chamando aqui. É claro, dava para a gente continuar conversando com Ironi e com o padre Dom Lino, mas, gente, tá na hora da gente repetir aquilo que a gente tem cantado, não é? Ele vem, eu já posso ver, São Miguel já está chegando, é hora da gente subir ao palco e receber o glorioso São Miguel. Eu passo agora para você viver esse momento especial em casa, junto conosco aqui, de preparação para a consagração da Arquidiocese de Fortaleza ao glorioso São Miguel. Vai lá para o palco.